Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos. Eu não sei qual é a hora que vocês vão ver esta aula, mas aqui é mais uma vez Abraão Lincoln, seu professor de História da Escola Cassiano Ribeiro, dando continuidade ao nosso assunto dentro do sistema de ensino remoto emergencial em decorrência do Covid-19. Vamos dar continuidade às aulas de História, meus caros alunos. E onde nós estávamos na nossa última aula, falando da famigerada Revolução Agrícola, falando do excludente alimentar que, daquele momento para frente, os seres humanos estavam experimentando pela primeira vez na história. E o objetivo da aula de hoje é vocês entenderem como pequenas aldeias se tornaram cidades grandes e complexas. Vamos ao primeiro tema. Hoje nós vamos falar sobre as primeiras cidades. E o que eu quero dizer com cidade é um agrupamento social estruturado de uma forma mais complexa. O que é que aconteceu com este excludente de alimentos? Foi comercializado e deu um forte impulso ao comércio. E assim a sociedade foi se desenvolvendo, foram aumentando o número dos habitantes e, por sua vez, houve a especialização de trabalho, ou seja, as pessoas começaram a dividir as tarefas. Se eu tinha mais habilidade a lidar com ferro, eu me tornaria um ferreiro. Se eu tinha mais habilidade com a agricultura, se tornaria um agricultor. Se eu tinha mais a habilidade de lidar com animais, com bois, cabras, cavalos, eu me tornaria um cuidador destes animais. Então, começou a haver uma especialização da mão de obra, uma divisão de trabalho, e isso de forma rudimentar, de forma simples, de forma menos complexa, aumentou ainda mais a produtividade, mas tornou as cidades maiores e mais complexas. E eu pergunto a vocês, meus amigos, é mais fácil administrar uma aldeia pequena com poucas pessoas ou uma aldeia gigante, que cada vez se tornava ainda mais complexa e maior? Óbvio que é mais difícil administrar mais pessoas em um território maior. E aí foi neste momento que começaram a surgir as primeiras cidades. Mas até a gente entender bem isso, a gente tem que entender um pouco o caminho que levou a este fim. O que é que aconteceu? Proteger a comunidade de ameaças. Ameaças para aquela época a gente definia como saqueadores que queriam roubar o estoque de alimentos, queriam roubar as riquezas que aquela pequena aldeia tinha. E onde estava a proteção para essas ameaças? Outro grande problema eram catástrofes naturais, que eram comuns, como ainda são hoje, só que sem o advento da tecnologia que nós temos hoje para se proteger e até detectar algumas. O que é que aconteceu nessas cidades? Aconteceu a formação de uma figura que nós conhecemos muito bem hoje, atualmente. A formação dos primeiros chefes, dos primeiros líderes. E essas pessoas, elas tinham uma função extremamente especial e elas se diferenciavam das demais. Elas começaram a ter mais poder, começaram a controlar os rumos da sociedade daquela época. E depois, com o tempo, vieram a se tornar reis, vieram a se tornar sacerdotes, vieram a se tornar pessoas que conduziam um grupo maior de seres humanos, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Já chegando à explicação final, a explicação derradeira, isso aconteceu por volta de 10, 9 mil anos atrás. Qual lugar? Turquia e Jericó. São os relatos arqueológicos, os vestígios históricos que nos dão conta
que a data mais antiga da sociedade que formou as primeiras cidades foram estas. Mas há uma corrente que diz que Jericó e na Turquia ainda não eram consideradas cidades, mas sim aldeias, um pouco mais de complexidade. As primeiras cidades de fato que os arqueólogos remontam são as cidades de Ur e Uruk. E aqui eu dou por encerrada a nossa explicação. Abaixo deste vídeo vai haver um material para vocês responderem isso no Google Forms. Respondam que a sua pontuação será efetuada no momento mais adequado possível. Sejam abençoados, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.